A alimentação dos lutadores de sumô é uma das mais curiosas e impressionantes do mundo dos esportes, pois ela é planejada especificamente para ajudar os atletas a ganhar massa corporal, força e resistência, ao mesmo tempo em que precisam manter energia suficiente para treinos extremamente intensos, que podem durar várias horas por dia. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, os lutadores de sumô não simplesmente comem qualquer tipo de comida em grande quantidade. Existe toda uma lógica nutricional por trás da dieta tradicional, utilizada nos estábulos de treinamento chamados Heia. Esses locais funcionam como verdadeiras comunidades fechadas, onde os atletas vivem, treinam, comem e seguem uma rotina rígida todos os dias, muitas vezes começando ainda adolescentes e dedicando suas vidas inteiras ao esporte. A base da alimentação gira em torno de um prato chamado chankonabe, um tipo de ensopado extremamente nutritivo, preparado em grandes panelas e compartilhado por todos os lutadores da equipe. Esse prato pode conter uma enorme variedade de ingredientes, como frango, peixe, carne bovina, tofu, repolho, cenoura, cogumelos, cebola, daikon, macarrão e outros vegetais, criando uma refeição muito rica em proteínas, carboidratos e gorduras saudáveis. Em muitos Heia, o preparo do chankonabe é quase um ritual diário, e cada estábulo tem sua própria receita, com técnicas e temperos que são passados de mestres para alunos ao longo de décadas. A ideia é que o prato seja altamente calórico, mas também equilibrado, permitindo que o lutador ganhe peso sem perder a capacidade atlética necessária para o combate. Muitos desses atletas consomem entre 6.000 e 10.000 calorias por dia, o que é aproximadamente 3 a 5 vezes mais do que uma pessoa comum consome diariamente. Em períodos de preparação mais intensos, alguns lutadores podem chegar a consumir ainda mais calorias, especialmente aqueles que estão tentando subir de categoria ou ganhar vantagem física. Uma das características mais interessantes da rotina alimentar desses atletas é que eles geralmente fazem apenas 2 refeições principais por dia, mas essas refeições são gigantescas. De manhã, eles treinam por várias horas em jejum, realizando exercícios de força, flexibilidade, resistência e técnicas de combate. Esse treino pode durar entre 3 e 5 horas e é extremamente pesado, incluindo práticas como empurrões repetitivos, quedas controladas e lutas intensas entre os próprios lutadores. Treinar em jejum aumenta o impacto metabólico das refeições posteriores, facilitando o ganho de peso. Depois disso, os lutadores finalmente fazem a primeira grande refeição do dia, que normalmente inclui várias tigelas de chankonabe, acompanhadas de grandes porções de arroz. O arroz é um dos elementos mais importantes da dieta do sumô, funcionando como a principal fonte de energia. Muitos lutadores podem consumir entre 5 e 10 tigelas grandes de arroz em uma única refeição, o que pode representar facilmente mais de 1 quilo de arroz cozido. Em alguns casos, estima-se que um lutador consuma até 3 quilos de arroz por dia, dependendo do estágio de treinamento e do tamanho corporal que precisa manter. Além do arroz, também é comum comer grandes quantidades de macarrão udon, ramen ou outros tipos de noodles japoneses, pois eles fornecem carboidratos rápidos que ajudam a manter o alto consumo calórico necessário. Outro acompanhamento frequente é peixe grelhado, frango frito ou cozido, ovos, tofu e vegetais variados. O tofu é especialmente popular porque fornece proteína vegetal e é fácil de incorporar ao chankonabe em grandes quantidades. O caldo do ensopado pode variar bastante. Algumas versões são feitas com caldo de miso, outras com molho de soja, saquê ou caldo de frango, criando sabores diferentes dependendo da região ou da tradição do estábulo. Em alguns casos, o caldo é preparado por horas para concentrar ainda mais os sabores e nutrientes. Curiosamente, apesar da quantidade absurda de comida, muitos lutadores também bebem cerveja, junto com as refeições, pois o álcool adiciona calorias extras e ajuda a estimular o apetite. Alguns também consomem sobremesas ou bebidas energéticas para complementar a ingestão calórica. Depois dessa refeição gigantesca, existe outro detalhe que contribui muito para o ganho de peso. Os lutadores normalmente dormem logo após comer. Essa prática diminui o gasto energético e facilita o armazenamento de calorias no corpo, ajudando a aumentar rapidamente a massa corporal. Esse hábito é estratégico e faz parte da cultura do sumô há muitos anos. Mais tarde, no final da tarde ou início da noite, eles fazem a segunda grande refeição do dia, que muitas vezes repete o padrão da primeira. Mais chankonabe, mais arroz, peixe, carne, legumes e outros acompanhamentos.
Essa repetição não é por acaso. Ela garante consistência nutricional e facilita o preparo em grande escala. Comparando com a alimentação de uma pessoa comum, a diferença é gigantesca. Uma pessoa média pode consumir cerca de 600 a 700 calorias em uma refeição comum. Já um lutador de sumô pode ingerir milhares de calorias em uma única refeição, com volumes de comida que impressionam qualquer pessoa. Outro ponto interessante é a hierarquia dentro dos Heia. Os lutadores mais jovens são responsáveis por cozinhar, limpar e servir os mais experientes. Isso reforça disciplina, respeito e tradição dentro do esporte. Além disso, cozinhar grandes quantidades de comida todos os dias também faz parte do aprendizado do estilo de vida do sumô. Existem também crenças culturais curiosas associadas à alimentação. Por exemplo, muitos estábulos preferem usar frango no shankunabe, porque, ao contrário de animais de 4 patas, ele simboliza a estabilidade, já que o lutador não quer cair durante a luta. Essas tradições mostram como cultura e alimentação estão profundamente conectadas no sumô. Mesmo com todo esse consumo enorme de calorias, muitos lutadores, surpreendentemente, não apresentam níveis tão altos de gordura visceral quanto se poderia imaginar. Isso acontece porque eles treinam intensamente todos os dias, desenvolvendo grande quantidade de massa muscular sob a camada de gordura. O corpo deles é extremamente forte, resistente e explosivo. Outro detalhe curioso é que a gordura corporal no sumô funciona quase como uma proteção, ajudando a absorver impactos durante as lutas e evitando lesões mais graves. Ou seja, o peso não é apenas estético, ele tem função prática dentro do esporte. Além disso, o estilo de vida dentro dos estábulos é extremamente controlado. Horários de dormir, acordar, comer e treinar são seguidos rigorosamente. Essa disciplina contribui diretamente para a eficiência da dieta e do treinamento. Outro fato interessante é que, ao contrário do que muitos pensam, nem todos os lutadores começam grandes. Muitos entram no sumô ainda magros e vão ganhando peso gradualmente ao longo dos anos com essa rotina alimentar intensa. Quando um lutador de sumô se aposenta, ele geralmente precisa mudar drasticamente sua alimentação, pois continuar com a mesma dieta, sem o treinamento intenso, pode levar rapidamente a problemas de saúde como obesidade severa, diabetes ou doenças cardiovasculares. Muitos ex-lutadores reduzem suas calorias para algo próximo de uma dieta normal, e alguns passam por transformações físicas impressionantes, perdendo dezenas de quilos. Em resumo, a alimentação do sumô é um verdadeiro sistema nutricional criado ao longo de séculos de tradição japonesa, combinando grandes quantidades de arroz, ensopados nutritivos, proteínas variadas, macarrões, vegetais e até bebidas alcoólicas, tudo cuidadosamente integrado à rotina de treinamento e descanso dos atletas. É uma dieta impressionante, não apenas pelo volume de comida, mas também pela disciplina, pela cultura e pelas curiosidades que fazem parte do universo único dos lutadores de sumô.